Essas políticas de emparelhamento industrial, elas são políticas sistêmicas, né, e elas têm uma atenção que se dá para justamente a viabilidade econômica e a difusão dos resultados, por um lado, e nós temos as tecnológicas, por outro. As novas missões, elas combinam esses dois aspectos. Elas requerem atenção sistêmica e a difusão dos resultados e também o desenvolvimento tecnológico. Então, eu acho que existe muito a se aprender ainda dessas missões industriais para combinar com os ensinamentos das missões tecnológicas e desenvolvermos essa nova geração. E eu acho que o Brasil estaria muito bem posicionado em termos de capacidade acadêmica e analítica e riquíssimos estudos de caso para fazer essa síntese. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Missão Desenvolvimento. Eu sou o Paulo Gala e hoje temos a honra e a alegria de receber aqui o Caetano Pena, grande economista, amigo meu de longa data, um profundo conhecedor do tema das missões, né? Então esse programa para a gente é muito especial porque a gente vai discutir um pouco essa ideia de missão, né, como um modelo, como uma nova maneira de se fazer política industrial, né? Esse título, essa ideia de missões que vem sendo divulgada principalmente pela Mariana Mazzucato, né, a partir dos últimos trabalhos dela, o último livro dela que se chama Mission Economy, inclusive nos inspirou a fazer esse podcast com esse título, né? E o Caetano Pena tem vários trabalhos já nessa área. Mais recentemente ele publicou um texto em que ele analisa as missões na América Latina. Ele trabalhou inclusive com a própria Mariana Mazzucato ali, acho que em 2014, 15, ele vai contar para a gente os detalhes, né, de um desenho de algumas missões para o Brasil. Então, para a gente é uma honra poder receber aqui o Caetano, e para o nosso programa é muito especial, porque ele é o cara aqui que entende das missões. Então, Caetano, seja muito bem-vindo. Conta um pouquinho para a gente da sua trajetória, do que você fez, do que você anda aprontando aqui, para a gente ficar inteirado. Seja bem-vindo. Obrigado, Paulo. É um prazer enorme estar aqui participando do programa Missão Desenvolvimento. Tenho acompanhado, me lembro que você falou comigo logo no início que estava lançando. Acho uma iniciativa excelente, que eu espero que cada vez mais gente esteja ouvindo e vendo o podcast, porque é fundamental difundir esse conhecimento. Bom, eu sou economista formado na UFRJ, sou atualmente também professor de Economia da Tecnologia e Industrial da UFRJ, mas atualmente estou em licença, porque trabalho como pesquisador da Universidade de Utrecht, na Holanda, no Centro de Desafios Globais. Tenho trabalhado com um professor chamado Johan Schott, na área de política de inovação transformadora, que é bastante semelhante à ideia de política orientada por missão, e na verdade nós estamos trabalhando no conceito de missões transformadoras, que eu pretendo falar um pouco a respeito. Eu me formei na UFRJ, logo em seguida eu estive trabalhando durante um tempo na Petrobras, mas era terceirizado e acabei decidindo fazer meu mestrado no exterior. E, por incrível que pareça, acabei descobrindo um mestrado na Estônia, de governança tecnológica. E foi a partir disso que deu impulso à minha trajetória acadêmica, porque lá eu trabalhei, na verdade, posteriormente vinha trabalhar, né, mas estudei com vários grandes nomes da economia, como o professor Eric Reinert, que o Paulo sempre fala a respeito. Foi através dele foi atrás dele que eu fui, né? Eu falei, bom, vamos procurar onde que o Eric Reinert dá aula. E descobri que era na Estônia. Mas lá também estavam Carlota Pérez, uma grande economista da linha neo-schumpeteriana, o Jan Kregel, que é da linha pós-keynesiana, dentre outros nomes, o Rainer Cattell, que hoje em dia é o diretor do Instituto da Mazzucato, dentre outros, né? E a partir disso, voltei para o Brasil, e foi quando eu resolvi continuar na academia e fazer um doutorado. E eu trabalhava com a Carlota Pérez, e ela me recomendou para um doutorado na Universidade de Sussex, no Science Policy Research Unit, com um professor chamado Frank Hills, que trabalha nessa linha de transições sociotécnicas para sustentabilidade. E nesse meio tempo, isso já era por volta de 2010, 2013, a Mariana Mazzucato foi contratada para trabalhar na Universidade de Sussex, lá no SPRU. Explica o SPRU para a gente, o que significa a sigla, Caetano, SPRU? Então, significa Science Policy Research Unit, foi fundado na década de 60,
e pelo Chris Freeman, que é também um dos pais da economia da inovação, economia evolucionária. Então, lá é o berço dessa linha da economia neo-schumpeteriana, onde se formaram vários professores até da Academia Brasileira, da FRJ, por exemplo, o João Carlos Ferraz, que trabalhou no BNDES, foi diretor do BNDES, o José Cassiolato também, e Helena Lastres e outros, né? Quando o SPRU fez 50 anos, teve um quiz, qual foi o país que mais teve doutores formados lá, e o Brasil foi o primeiro. Então, a gente tem um monte de nome que eu não me vem à memória agora, mas temos muitas pessoas. Paulo Tigre também. Enfim, todo mundo que no Brasil que trabalha com inovação, não todo mundo, mas muitos passaram por lá. Um grande berço de formação de economistas da tecnologia. Enfim, a Mariana foi contratada, né, voltando a essa trajetória, né, como que eu cheguei nesse tema da inovação orientada por missões, foi naquele momento, por volta de 2012, Mariana foi contratada, e a Carlota Pérez e ela estavam querendo escrever um artigo sobre picking winners, né, tentando rever vários casos de seleção de campeões, de vencedores. E a Carlota me recomendou para fazer essa pesquisa de base, procurar os casos, e foi assim que comecei a trabalhar com a Mariana. Depois que acabou esse projeto, que acabou não sendo publicado como artigo, ainda tem o material, a gente acabou não escrevendo o artigo. Cara, Mariana me convidou... Precisa trazer para a luz aí, esse trabalho é legal, cara. Como é que vocês vão deixar na gaveta isso aí? Pô? Foram 12 casos que a gente levantou, o que faltou foi um pouco a gente desenvolver a metodologia, abordagem metodológica, e acabamos não escrevendo. Dá um insight pra gente aqui de alguns casos, pelo menos vem a público no podcast. A gente olhou casos de sucesso e casos de fracasso, tá? Porque justamente a gente queria tirar aquele viés, da acusação de um viés de só selecionar os casos de sucesso para defender esses casos. Nossa hipótese é que mesmo os casos de fracasso tinham aprendizagens e tinham transbordamentos, né, os spillovers, para o resto da economia, que eram positivos. E além disso, se pensarmos de uma maneira de gestão de carteira, os casos de sucesso cobririam as perdas dos casos fracassados. Mas a gente acabou não conseguindo levar isso à frente do ponto de vista metodológico, mas o material foi levantado. Então, eu olhei o caso do Concorde, que dependendo do momento em que você avalia ele, você poderia dizer que foi um sucesso, mas hoje em dia, como não existe mais a aviação civil supersônica... Concorde tem freio de carbono, tem fly-by-wire, assim, é difícil você imaginar Airbus hoje sem o Concorde, né, porra? Exatamente, essa que é a avaliação dinâmica que é mais difícil de fazer e que as pessoas deixam de fazer, né? Acabam querendo estudar esses casos do ponto de vista da análise de custo-benefício, e essa análise de custo-benefício é estática. E eu sempre faço a pergunta, né? Se você utilizar a análise de custo-benefício para justificar investimentos, olhando retroativamente, nada teria sido feito. A gente não teria aquele metrô que todo mundo acha tão lindo, o metrô de Londres. Você acha que fizeram uma análise de custo-benefício para ver se iam levar o metrô cruzando toda a cidade? Não iam. Então, assim, a análise de custo-benefício é útil, mas ela não pode ser a palavra final. Ela precisa ser complementada com uma análise mais dinâmica. E eu acho que a política orientada por missão, ela permite isso, né? Mas a gente vai voltar a falar nisso. Mas outros casos foi o Rolls-Royce. Estou curioso, cara, com esses casos, né? O Rolls-Royce também, o governo britânico, até a Thatcher deu dinheiro para o Rolls-Royce, né? Outro caso. Exatamente, até por incrível que pareça, né? Margaret Thatcher foi quem reestatizou e depois privatizou de novo. Quando voltou a fazer sucesso, resolveu privatizar. Tem um caso clássico, né? Essa ideia de que a política de seleção de vencedores é um fracasso ou não deve ser perseguida, ela vem de um texto do Dick Nelson, né? O pai também da economia evolucionária, do livro dele com Sidney Winter. Ele estudou, acho que foi em 83 que ele publicou esse artigo. Ele falava o famoso Nelson e Winter, seminal, né? Exato. E logo em seguida, acho que esse livro é de 79, né? E em 83 ele publicou uns estudos de caso de políticas de P&D dos Estados Unidos. E ele falou que a seleção de vencedores era um fracasso, porque ele olhou... Um dos casos que eu me lembro que ele olhou foi a tentativa de criar uma indústria de construção civil de casas pré-fabricadas. Não me lembro agora qual que era o nome, acho que era Project Breakthrough, um negócio assim que chamava. E ele falou que foi um fracasso porque não tinha mercado
e porque não havia capacitação no governo para identificar essas oportunidades, algo do tipo. Mas pegou a ideia de que o governo não poderia selecionar vencedores, que é not pick winners, a partir de então virou quase um dogma, né? A gente olhou também Solyndra. Sabe qual é a Solyndra? É uma empresa de painéis solares, né, nos Estados Unidos. Virou um caso, mas foi um caso de sucesso até, né? Depois eu acho que os chineses bateram neles, não sei se os chineses... A Mariana fala sobre esse caso no livro dela, O Estado Empreendedor, né? Foi o Obama deu apoio, deu também aquele loan guarantees, né, garantias de empréstimos para a Solyndra, mas com o desenvolvimento, acho que das placas de silício pelos chineses, a tecnologia dela ficou meio que obsoleta e não deu certo. E aí os republicanos tentaram passar o No More Solyndra Act, que era para impedir a seleção dessas empresas. Pô, eles devem estar felizes com o Bidenomics agora, então, porque pode chamar o Bidenomics de um retorno à Solyndra Approach, né? Estou exagerando aqui. Pois é, mas o interessante é que na mesma época que se estavam apoiando Solyndra, também estava fazendo o mesmo programa para a Tesla. E a Tesla é um caso de sucesso. E ninguém fala que isso foi uma seleção de vencedor, né? Que mais? Eu olhei, acho que até inclui o caso da Petrobras, alguns outros casos, não me lembro. Eu vou resgatar isso pra gente, Paulo. Eu tenho isso guardado. Mas, cara, me manda isso aí, nem que seja para publicar um texto no blog, ou a gente tenta fazer um paper, porque você tá com um tesouro aí na gaveta que, pô, me deixou aflito. Levantei 12, eram 12 ou 16, não me lembro agora se acham 16 casos, né? Eu fiz uns fichamentos bem legais. Bateu $1 trilhão de valuation, pô. Né? Vamos contar essa história aí do picking winners da Tesla, né? Porque senão é o que você falou, fica o fake news, né? Mas enfim. Embraer é outro caso que eu acho que eu incluí Embraer também na época. Eu tenho que olhar a lista, eu não me lembro agora, mas eu tenho isso, tenho que resgatar. Eu, na verdade, tenho outro paper aí engavetado para tirar também sobre... Mas aí o seu doutorado acabou no... O seu doutorado foi... Qual foi o título do seu doutorado no final? Eu olhei, se chamou Coevolução das Indústrias, Problemas da Sociedade e Tecnologia, né? 3 estudos de caso da indústria automobilística. Eu olhei como que a indústria automobilística americana desenvolveu inovações em respostas às questões, ao que a gente chama, como economistas, as externalidades negativas do automóvel. Então, os casos foram a segurança no automóvel, a poluição local do ar, né, que levou o catalisador, a segurança do automóvel, que a inovação icônica é o airbag, e a mudança climática, aquecimento global e o desenvolvimento da nova geração de carros elétricos, né? E aí eu desenvolvo uma visão de ciclo de vida dessas questões, né? E aí, em cada momento, a indústria acaba desenvolvendo uma estratégia distinta, mas sempre investindo na inovação, no desenvolvimento tecnológico. Mas com até assim, a curiosidade... E regulação também, né? Porque tem o papel do governo... Isso, eu ia falar isso. Existe uma vertente que se chama de políticas de tecnologia, que se chama Technology Forcing Policies. Eu traduzi como políticas impositoras de tecnologia, em que você estabelece um patamar que ainda não é possível de se alcançar, né, uma performance, um desempenho que ainda não é possível de se alcançar com as tecnologias existentes. E com um cronograma para que se chegue nele, e a indústria tem que alcançar. Então, por exemplo, o exemplo que nós temos da poluição do ar é que todos os carros, em 5 anos, vão ter que emitir apenas tanto de hidrocarbonetos, tanto de monóxido de carbono e tanto de nitratos. E com a tecnologia atual não se pode alcançar. Isso induziria a indústria a desenvolver soluções. E foi com isso que se desenvolveu o catalisador trifásico, né, em que é possível catalisar todos os poluentes e transformá-los em outros não poluentes. A transição verde, acho que ela está muito influenciada por esse arcabouço, né? Porque a transição verde, sim, com certeza, pode ser pensada como uma grande tentativa de technology enforcing actions, né? Vamos dizer assim. Né? Exato. Não, e o interessante é que a indústria automobilística americana saiu do marasmo da inovação por conta dessas regulações da segurança e das emissões.
E, para mim, eu tenho várias curiosidades, eu aprendi muito sobre a indústria americana. Uma delas é que, quando os CEOs das empresas eram do departamento de engenharia, havia um investimento mais forte em tecnologia e inovação. Quando eles eram de marketing ou de finanças, diminuía. Bom, você sabe que tem uma grande acusação na Boeing que quando eles compraram a McDonnell lá e os financistas assumiram, começou o avião a cair, né? Esse não sei se você já viu esse debate, mas é um debate corrente entre a antiga engenharia da Boeing e contraposta à cabeça dos financistas que assumiram a companhia, né? Só para dar um exemplo aí do que você está falando. Né? Sempre acontece, é bem interessante mesmo. E eu acho o caso do airbag é bastante também icônico, porque é um caso de transbordamento de uma política orientada por missão. Nós temos no nosso carro explosivos de foguetes que botaram o homem na Lua. Caraca, aquela coisinha ali era para aterrissar na Lua, é isso? Era para aterrissar na Lua, é um explosivo que se utilizava para impulsionar lá todo o programa Apollo. Além disso, também tem os sensores que detectam se você tem uma colisão e detectam se o que balança não é uma colisão, é o sensor que fica na cabeça dos mísseis balísticos daquela época também. E também, então, tudo isso foi encomendado pelo Departamento de Estado. Em geral, eu fico agoniado nos programas, porque a gente conversa durante 40, 50 minutos e nunca dá tempo para conversar. Mas nesse daqui, especialmente, eu já estou agoniado nos 16 minutos já. Mas eu queria... Então, vamos continuar. Então vai lá, termina a sua trajetória, porque daí eu queria já pular para fazer uma discussão mais formal do que é a missão, enfim. Como a gente... Isso, vou chegar lá, então, vou chegar bem rápido. Vou alcançar essa missão agora, então. Hein? Eu comecei a trabalhar com a Mazzucato, aí quando eu voltei para o Brasil, ela foi contatada pelo Ministério da Ciência e Tecnologia do Brasil para fazer um estudo sobre o sistema brasileiro de inovação, com essa pegada das missões, e como eu estava aqui, eu virei sendo o colaborador local, fazendo os contatos, as entrevistas e as análises também de documentos em português. E a partir de então, eu já estava antes de voltar trabalhando com ela também nessa área, olhando bancos de desenvolvimento, como o BNDES, e como que eles vinham atuando por missões, somente as missões que não são missões tecnológicas, mas são missões que a gente chama societais, né? Tenta resolver questões importantes, desafios para a sociedade, como ambientais, sociais ou por exemplo, energéticos. E trabalhei com ela, a gente publicou um livro editado sobre isso, publicamos 2 artigos, um sobre banco de desenvolvimento. O título do livro, você lembra? Vou deixar como referência aqui. Mission Oriented Finance for Innovation. Finanças orientadas por missão. New Ideas for Innovation-Led Growth, eu acho que é isso. Então, é Mission Oriented Finance for Innovation. É um livro que, se não me engano, é possível até baixar ele de graça como PDF. Depois eu posso te dar o link. É totalmente a cara aqui das discussões que a gente faz de BNDES, do nosso podcast, assim, ele quase que ele deveria ser a nossa Bíblia, assim, eu lamento a gente ter trazido ele aqui ainda, ainda bem que você veio conversar com a gente, né? Então, ele é um resultado de um congresso que a gente organizou lá no Reino Unido, que foi no Parlamento Britânico e no Royal Society of the Arts, com representantes do setor público, do setor privado. A gente chamou, por exemplo, a diretora da ARPA-I, que é a agência americana para pesquisas em energia. Chamamos o Luciano Coutinho, do BNDES, na época. Foi um evento que, inclusive, foi patrocinado pelo BNDES, se não me engano. E foi bastante rico. Então, a gente editou esse livro com contribuições de todos os palestrantes e com uma introdução nossa e uma conclusão da Mazzucato falando sobre essa política orientada por missão. Enfim, aí voltei para o Brasil, virei professor da UFRJ, fiquei lá durante 5 anos e por questões pessoais, acabei vindo para a Europa e pegando uma licença não remunerada e consegui cavar um trabalho lá na Holanda de pesquisador, é onde eu estou... Eu sei que você está aí tomando sol na Espanha, que você me falou já, mas a sua base é a Holanda, né? É a Holanda, exatamente, cidade de Utrecht. É um projeto de 2 anos que nós estamos fazendo lá. Mas vamos falar sobre missões mais um pouco. Vamos dar assim, porque acho que se você puder passar a ideia da maneira mais resumida e didática, assim, para quem nos ouve, né? Por que falar de missão? Por que pensar em missão? Enfim, acho que você talvez seja um dos pesquisadores, pelo menos brasileiros, que mais lidou com isso e trabalhou, escreveu e publicou, enfim, nos últimos anos, né? Então, fala para a gente assim, como é que hoje você definiria, né, o que é uma missão econômica, enfim, manda bala aí.
Vamos lá. Então, a política de inovação orientada por missão ela pode ser definida como a utilização sistêmica de conhecimento científico para resolver grandes problemas ou problemas persistentes da sociedade. Essa nova onda que a gente chama, né, ou a nova geração de políticas orientadas por missão, ela se inspira nos grandes projetos e programas do século XX que foram orientados por missão. Principalmente se fala muito do projeto Manhattan, de desenvolvimento da bomba atômica, e do programa Apollo, que colocou o ser humano na Lua. Entretanto, existe uma diferença muito grande entre os tipos de missão tecnológicas do século XX e essas novas missões que nós chamamos de transformadoras. A principal delas é que a difusão dos resultados das políticas orientadas por missão do passado não era questão central. Você queria desenvolver tecnologia para desenvolver uma bomba, que era de uso militar, ou chegar na Lua. Então, na verdade, você poderia manter a missão definida por um grupo pequeno de tecnocratas e a viabilidade técnica que era a questão fundamental. Não existia preocupação sobre a difusão econômica nem da aceitação social. Isso é diferente hoje em dia. Se nós queremos resolver a questão da mudança climática, nós não queremos apenas demonstrar que a energia solar é viável, que a gente pode produzir energia a partir do sol. Nós queremos que as placas solares e a geração de energia a partir da energia solar seja difundida e substitua a geração de energia não renovável ou intensiva em carbono. Então é uma outra problemática, mas é a mesma inspiração. Também no passado, você, por conta dessa questão mais restrita, né, participavam poucas agências e poucos atores, poucas empresas. Hoje em dia, por conta dessa questão da viabilidade econômica e aceitação social, é necessária a participação de uma ampla gama de atores. E, além do mais, no passado, as inovações que eram desenvolvidas eram o que a gente chama de inovação radical. Elas são totalmente diferentes do que nós temos em uso hoje em dia. Mas, para resolver as questões ambientais e societais, talvez inovações incrementais sejam suficientes, e por isso você pode trazer para parte do processo empresas com capacitações também apenas incrementais para se fazer a inovação. Existe uma tipologia, né, existem várias tipologias de missões, na verdade. Hoje em dia, se nós olharmos a produção acadêmica a partir de mais ou menos 2017, 18, que foi quando a Mariana Mazzucato publicou. Dá para dizer que tem uma literatura de missões hoje, né? Já tem uma literatura robusta, assim, constituída, né? Surgiu forte, né? A partir desse relatório da Mazzucato, que é chamado Relatório Mazzucato da União Europeia, há uma grande atenção dada a essa temática. E principalmente na Europa, né? E eu trabalho lá em Utrecht, eu sou parte do grupo do Mission Oriented Innovation Observatory, né, Observatório de Inovações, de Políticas Orientadas por Missão, Políticas de Inovação Orientadas lá com esse nome, então, que legal. Isso, se chama... enfim, eu também mando para você o link, né, são vários pesquisadores. Eu sou do departamento que se chama Centro para Desafios Globais, mas o pessoal do Copernicus Institute para Desenvolvimento Sustentável também trabalha nesse tema. Mas existem várias tipologias que surgiram. Uma delas é a própria Mazzucato com o Rainer Cattell, e eles identificam 3 tipos de políticas orientadas por missão. Além dessas 2 que eu falei, as aeroespaciais e de defesa, e as que a gente chama ambientais e societais, eles também incluem como política orientada por missão as políticas de emparelhamento industrial, de catching up. Eles falam que o que os Estados Unidos fizeram, que a Alemanha fez no século XIX e que o Brasil fez com bastante sucesso no século XX, principalmente os tigres asiáticos, foi uma política orientada por missão. E no meu entendimento, essas políticas de emparelhamento industrial, elas são políticas sistêmicas, né, e elas têm uma atenção que se dá para justamente a viabilidade econômica e a difusão dos resultados, por um lado, e nós temos as tecnológicas, por outro. As novas missões, elas combinam esses 2 aspectos. Elas requerem atenção sistêmica e a difusão dos resultados e também o desenvolvimento tecnológico. Então, eu acho que existe muito a se aprender ainda dessas missões industriais
para combinar com os ensinamentos das missões tecnológicas e desenvolvermos essa nova geração. E eu acho que o Brasil estaria muito bem posicionado em termos de capacidade acadêmica e analítica e riquíssimos estudos de caso para fazer essa síntese, né? Eu queria fazer algumas conversas aqui, né, que eu queria lançar para você. Eu queria fazer a de Brasil, mas minha ideia aqui era talvez deixar para a gente falar de Brasil um pouquinho mais para frente e da América Latina também, porque ainda nos termos conceituais eu queria explorar um pouco a comparação entre a política orientada por missões e a boa e velha política industrial, né, porque acho que é importante a gente fazer um contraponto aqui no que tem de diferente, no que tem de igual, ou no que no limite fala, mas isso aí na verdade é política industrial, que vocês deram um nome bonitinho agora, que é missão de desenvolvimento, enfim. Acho que era algo que a gente poderia explorar, e até te mandei aquele texto do Danny Roderick, que eu gosto muito. É um texto antigo já, acho que 2003, 2004, que é Política Industrial para o século XXI, né, que ele mesmo tenta fazer como se diz em inglês, taking stock, né, vamos ver o que aconteceu, o que deu certo, o que deu errado, e aí ele analisa casos, inclusive latino-americanos, que daqui a pouco eu quero te ouvir, porque eu vi que você publicou um trabalho recente sobre países da América Latina, e tem vários pontos lá, né, que ele destacava, por exemplo, e ele não está pelo menos que eu entendo, ele não mergulhou nessa questão das missões. Claro que ele fez o Praise lá do livro da Mariana Mazzucato, né, eu lembro até que na capa do livro, quando eu comprei, o Praise era A Book Whose Time Has Come, né, o Roderick dizendo que esse livro era a hora dele ter chegado e tal, mas não me parece que ele tenha mergulhado de cabeça nisso. Também queria te ouvir, mas eu queria só pontuar alguns pontos ali que me parecem que são distintos, né, da missão e da política industrial, né, que, por exemplo, uma missão ela tem meio que prazo definido, meta definida, ela é meio que temporária por definição, ela talvez tenha um foco mais específico, enfim, eu queria te explorar aqui para a gente colocar esse contraste entre a antiga política industrial e a ideia das missões, né? Como é que você reage a tudo isso que eu estou falando? Bom, existem dois aspectos, né? O primeiro deles poderíamos enquadrar algumas tentativas, né, de política industrial, algumas experiências de política industrial nessa ideia de missões. Se a gente realmente estender e aceitar essa tipologia da Mazzucato e do Cattell. Mas isso seria a saída mais fácil. Não, mas também. Acho que o mais importante é que, se a gente olhar especificamente esse texto do Roderick e de outros, inclusive vários trabalhos, né, se você falar qual a diferença política de inovação, porque se você olhar lá os planos de política industrial e de inovação brasileiros, tem lá a meta, queremos aumentar o PIB em 3%, queremos aumentar a produtividade das empresas, isso não é uma missão? A verdade é que não. Primeiro que a missão ela é algo mais concreto, a gente está querendo, o objetivo é um impacto concreto, e não uma métrica que é, na verdade, intermediária, não uma saída, né, um output. Né? A gente não está focando em indicadores de saída, mas sim no impacto, que inclusive é mais difícil de mensurar. Mas, em segundo lugar, eu acredito que muito da literatura sobre política industrial e até mesmo de inovação, ela fala sobre como fazer, né? Então, esse trabalho do Roderick foca muito, né? Então, se a gente precisar fazer política industrial, como é que poderia ser? E aí ele fala muito das questões, né? O como, mas não fala muito do porquê. Eu acho que a política orientada por missão, ela nos dá um porquê de se inovar. Desculpa, Caetano, desculpa interromper, mas ele tem um texto, que talvez você conheça, cujo título é Don't Ask Why, Ask How, né? O texto dele é não pergunte por quê, mas pergunte como, né? O que você está falando é justamente o contrário. Não, mas peraí, a gente precisa voltar nessa coisa do porquê, porque está longe de estar consolidada a ideia de que todo mundo, pelo menos todos os economistas, aceitem a ideia de que a política industrial é necessária, né? Não, exatamente. Eu acho que o porquê é fundamental, mas talvez até um outro tipo do porquê, porque esse porquê dos economistas é muito porquê teórico, de dedutivo, né? Então, falha de mercado, tudo mais. Papo, né? O que eu estou falando tem a ver com a ideia de que você deve conhecer, né? Do semelhante, né? Não é exatamente a mesma ideia do Mark Taylor, né? No livro dele sobre insegurança criativa, né? Ele fala muito que essas teorias elas falam sobre como inovar e não o porquê, né? E a teoria da insegurança criativa, para ele, explica muito. Os países inovam quando sentem uma insegurança externa maior do que os conflitos internos. E eu acho que as missões elas permitem que as diferentes partes interessadas do país, os diferentes constituintes deles,
se unam através de uma missão comum. Então, ela permite que se supere a discordância. A gente tem trabalhado, né, com esse grupo que eu mencionei lá de Utrecht, nós trabalhamos com uma ideia de missão como objeto limítrofe, que diferentes partes, diferentes agentes, diferentes atores podem se relacionar e entender. E ela tem uma flexibilidade e uma maleabilidade. Segundo Taylor, né, se os conflitos internos são maiores do que os externos, as disputas redistributivas entre esses grupos acabam minando o sucesso da política de inovação, e os grupos passam a não aceitar os custos da inovação. A inovação, a mudança tecnológica, ela é incerta, ela requer paciência, ela vai dar em fracassos muitas vezes, e ela é custosa. Então, quando você tem muito conflito interno, e cada um quer pegar o seu quinhão, a gente entra no que o Roderick fala muito. Tem risco de captura, você vai utilizar a política industrial, a política de ciência e tecnologia para defender, para redistribuir recursos e não para alcançar metas de impacto. Então, as políticas orientadas por missão, no meu entender, quando elas são legítimas, elas tendem a formar esse vetor de coesão social. E aí a dificuldade é qual vai ser a missão, qual é a nossa missão? O que nós, como brasileiros, temos interesse em resolver? Vou te dar uma bem fácil aí, que é a vacina para o Covid. A vacina para o Covid, olhando de trás para frente, é um baita exemplo disso, né? Pois quando tem uma ameaça externa, tá aí. Esse é o caso muito claro. Quando vem uma ameaça externa, todo mundo passa a aceitar que temos que trabalhar juntos em prol da sociedade, em prol de uma solução para aquela missão. A missão era desenvolver a vacina. E temos aí, ninguém questionou a Fiocruz ser pública e estar investindo dinheiro para desenvolver uma vacina ou o Butantan. Todo mundo aceitou, porque era o nosso inimigo externo, era o vírus, o coronavírus. Então, quando tem mesma coisa no pró-álcool, por exemplo, né? Quando tínhamos a crise de energia, o governo brasileiro veio com um programa pró-álcool, não foi muito questionado. Eu orientei uma tese sobre isso, inclusive, sobre esse processo do ponto de vista da transição. Então, o que nos falta hoje em dia é chegarmos a um acordo de qual é a nossa missão econômica, inclusive falando bastante em relação ao que o Roderick fala, o que você fala, quais são as áreas em que nós podemos ser líderes no mundo, né? Como vamos descobrir as nossas capacidades e as nossas vantagens, quais seriam essas áreas, né? Então, nesse trabalho que que Mazzucato e eu escrevemos sobre o Brasil, a gente até propõe 5 áreas, né, nas quais se poderiam fazer algumas missões brasileiras, né? E, na verdade, não foi algo que saiu da nossa ideia, nós entrevistamos muitos representantes da iniciativa privada, né, do setor público e da academia, e surgiram 5 áreas que era... A sua conclusão desse trabalho foi em 2014, 15, por aí? Foi 2016. Ele foi publicado em 2016. O ano é 2016. A gente trabalhou em 2015, 14, 15 que a gente estava trabalhando. Inclusive, você falaram com o pessoal do BNDES, das empresas. Foi muito. Então, e a partir da conversa que a gente teve com o BNDES e com a FINEP, né, nós analisamos um programa específico da FINEP e do BNDES chamado o Inova Empresa, que nós enquadramos na ideia de missões, né? Nós utilizamos a lente da política orientada por missão para estudar o Inova Empresa. O Inova Empresa que teve vertente do Inova Saúde e Fármacos, Inova Aerodefesa, Inova Energia, Inova Sustentabilidade, dentre outros. Foram muitos inovos. Então, o primeiro foi o País, o programa para o setor sucroalcooleiro, né, que foi uma coisa concebida através de colaborações informais entre funcionários do BNDES e da FINEP, um diagnóstico que eles tiveram de que o Brasil estava ficando para trás na segunda geração do etanol, mas que havia ainda uma janela de oportunidade para se desenvolver o etanol de segunda geração. E a partir disso conceberam esse programa conjunto da FINEP e do BNDES para apoiar o desenvolvimento de plantas pilotos e de outras tecnologias de segunda geração do etanol. Foi bem sucesso isso, né? Foi a Granbio, uma empresa de etanol, foi apoiada através desse programa. Eu não tenho certeza se a Raizen foi apoiada também. A Raizen é da Shell com a Cosana, eu não me lembro. Mas a Granbio... A gente tem um podcast aqui sobre etanol, inclusive. Eu não me lembro agora de cabeça, mas tem a gente fez essa conversa lá da importância do BNDES nesse setor, assim, foi chave.
Eu acho que a partir desse nosso trabalho, dessa nossa análise, nós identificamos, foi bem interessante, através desse trabalho, nossa pergunta foi por que alguns desses programas, desses subprogramas da nova empresa, foram mais bem sucedidos numa análise ex ante quase, né, em termos de coerência interna e atração da iniciativa privada, por que eles foram mais bem sucedidos do que outros? E nós chegamos, então, a uma lista de 6 capacidades e capacitações necessárias para o sucesso dessas missões. E as 6 são a capacidade científica e tecnológica, né? Precisa ser áreas em que no Brasil tenha pelo menos uma base de conhecimento científico e tecnológico adequado. A capacidade do Estado de coordenar e seja uma área de atuação legítima do Estado perante a sociedade, então uma capacidade até de governança por parte do Estado. Uma capacidade política no sentido dos instrumentos de políticas públicas existentes e até que se possam ser criados, mas, por exemplo, se não houver essa capacidade de política, se for necessário uma atuação em mudanças de leis ou uma atuação parlamentar, já fica mais difícil de ser bem sucedido. A capacidade técnica administrativa, que aí tem a ver com a burocracia estatal, que haja também esse conhecimento por parte da burocracia para aliar os instrumentos aos objetivos. E até tem uma capacidade executiva ali, né, de executar os projetos, né, de levar adiante isso. Né? Correto. E além disso, uma capacidade produtiva, que é uma capacidade de produção que pode não ser existente, mas se ela não for existente, ela passa a ser o foco da política em si, como no caso do país, criação de plantas pilotos, então requereu criar essa capacidade produtiva. E capacidade de demanda, a demanda no sentido da capacidade de mercado do mercado consumidor. É claro que existem talvez algumas que sejam mais necessárias do que outras, todas elas são necessárias, mas outras que são as, digamos, suficientes para dar o início, porque se você não tem a capacidade produtiva, parte da missão é criar essa capacidade produtiva. Se você não tem a capacidade de demanda, mas tem um instrumento para apoiar a demanda através de compras públicas, por exemplo. Compras de governo, é isso que eu ia falar, é um caso Exato. Clássico, né? Então, você pode fazer programas de compras públicas. E, justamente, se nós olharmos alguns dos casos, por exemplo, o Inova Petróleo e Gás, acabou não indo para frente porque a capacidade de demanda da Petrobras foi comprometida no meio dos escândalos da Lava Jato, e também por questões justamente de encomendas públicas por parte da empresa. Mesma coisa para o Aerodefesa. Apesar das tecnologias terem sido selecionadas, né, para serem os alvos das missões, junto com o Ministério da Defesa e a Aeronáutica não tinha como garantir a compra do que vinha sendo... Mas no final, o avião, o cargueiro de guerra, o KC-390, acabou sendo filho de compras públicas, né, porque foi uma demanda do PAC para fazer um cargueiro novo. E foi um sucesso tecnológico fantástico, pelo que eu entendo, né? Criação. O que faltou, eu acho. Isso. O que faltou no caso do Aerodefesa foi justamente essa coordenação, também mapear as políticas existentes e coordenar com elas. O que aconteceu no Inova Saúde e Fármacos foi que se utilizou todo o arcabouço, todo o arsenal de instrumentos do governo e programas do governo. As compras públicas do SUS, a utilização da regulação por parte da Anvisa para dar prioridade em alinhamento, se alinhou com o que o BNDES já vinha fazendo com o Profarma. Então, houve realmente uma utilização da capacidade da Fiocruz em ciência e tecnologia, das universidades públicas também em pesquisa de ciência e tecnologia, as nossas utilização da lei de patentes e mapeamento das patentes que estavam para se inspirar, outros programas do próprio Ministério da Saúde. Esse programa, essa parte da saúde talvez seja o maior case de sucesso nosso, assim, né? Quando a gente fez um podcast aqui para falar de Profarma e da saúde, assim, as pessoas não imaginam a quantidade de remédios que elas compram na farmácia hoje, que se devem a esses programas, ao BNDES e tudo mais. Né? Mas eu não queria perder as áreas, Caetano, você ia falar das 5 áreas e eu meio que te interrompi. Tá. Poderia ficar... o pessoal deve estar com uma pulga atrás do orelha. Na hora que ele ia falar, ele não falou. Na verdade, as áreas não são nada muito assim fora do comum, porque são as áreas realmente que todos nós sabemos que é necessário fazer algo, né? Então, na área de energia,
A segunda área é de infraestrutura e serviços públicos. A terceira é a área de saúde. Terceira é a área de segurança. E a quinta é na área de meio ambiente. Então são 5 áreas assim que na verdade são grandes áreas, as missões não estão dadas, né? Você pode ter, trazendo até um pouco a ideia, a Europa também veio com 5 missões a partir desse relatório da Mazzucato, que inclui o câncer, no combate ao câncer, inclui o envelhecimento da população, então, e adaptação, mudanças climáticas, além de uma visão de longo prazo para o desenvolvimento das áreas não urbanas da Europa, né? Então, você tem grandes áreas. E a partir dessa definição, desse acordo entre diferentes grupos da sociedade, né, de que essas são as áreas-chave, você passa a ter um processo de diagnóstico, que é a capacidade técnica, administrativa e de coordenação com outros agentes para você falar, bom, ok, essa é a área. Qual é o conhecimento que a gente tem? Como é que a gente trata dela? Como é que a gente enquadra o problema, né? Cada problema pode ser enquadrado de diferentes formas. Vou dar o exemplo da segurança no automóvel que eu estudei. Ele, primeiramente, foi enquadrado com uma questão comportamental. Precisamos educar o motorista a dirigir. Só a partir da década de 50, de novo, através de muita pesquisa militar, né? Os americanos perderam muitos soldados na Segunda Guerra por conta de acidentes com automóvel, fora de combate. E aí, a partir de então, começaram a estudar lá com cobaias humanas e também animais que hoje em dia já não se faz, né, para saber como é que o corpo humano poderia sobreviver ao impacto de uma colisão no automóvel. E aí desenvolveu cinto de segurança, barra de direção colapsável, dentre outras. Mas a partir dessa pesquisa inicial final da década de 40, início da década de 50, foi que mudou o enquadramento da questão. Ela passou a ser vista não como precisamos educar o consumidor, o motorista, e sim precisamos desenvolver um automóvel que, mesmo acontecendo um acidente, os ocupantes vão... Que resista ao piloto. Exatamente, vai resistir. Um braço duro, vai bater o carro, mas exatamente. Não vai ter problema. Então, o diagnóstico do problema tem a ver também com esse enquadramento. Como é que nós vamos enquadrar o problema? Se a gente pensar na área de saneamento, tem várias formas de a gente pensar como é que podemos melhorar o saneamento público do Brasil, como é que a ciência pode contribuir. Tem desde questões de urbanização até questões de educação, sim, mudanças comportamentais, sim, ou se queremos despoluir, digamos que a missão fosse despoluir a Baía de Guanabara, que é uma missão que eu sempre digo que seria uma ótima missão, e que seria se nós poderíamos ter perante toda a população ao redor da Baía de Guanabara apoiando essa missão, mas parte dela seria despoluir e não parar apenas de emitir afluentes e sanear no entorno, né? Você ter tecnologias para recolher o que já está em São Paulo tem avançado um pouco isso na despoluição dos rios Pinheiros e Tietê. Finalmente está avançando agora com tecnologia de películas filtrantes, a coisa tá... Parece que agora vai. Né? Aliás, até só uma nota curiosa aqui, Caetano, eu estava conversando com o pessoal aqui para tentar entender, né, por que não despolui o rio, e diz que um dos grandes dramas é que não tem mapeamento nenhum das adutoras, ou seja, é totalmente incerto e não sabido... quais são as adutoras e o sistema que leva a poluição ao rio, assim, é uma coisa bizarra até. Mas eu queria explorar um tema aqui, a gente já está quase com 45 minutos de conversa, mas... Passa rápido, hein? Então, é o que eu te falo, cara, fazer esse programa para mim é uma agonia, porque, enfim, mas não me deixam fazer mais comprido, porque dizem que as pessoas não vão assistir e tal, mas tá bom. O que é o seguinte, o Brasil ele já fez muitas dessas coisas, né? Porque quando eu penso no caso brasileiro, especialmente no BNDES, a gente tem realmente muitas missões de sucesso, né? Eu até gosto de pensar que, por exemplo, o programa de energia eólica, que foi um sucesso retumbante no Brasil, a gente tem mais de 10% dos parques eólicos, da energia sendo produzida em parques eólicos no Nordeste, tem a missão dos medicamentos e eventualmente, se a gente faz vacina hoje no Brasil, apesar dos pesares, né? E o etanol, enfim, quanta coisa, né, que foram missões de sucesso que, infelizmente, a sociedade brasileira não consegue enxergar, né, porque ficaram naquele fake news do BNDES completamente esfarrapado, né, mas aí a pergunta que eu te faço o BNDES, não só o BNDES, obviamente, mas os programas brasileiros, eles ao mesmo tempo inspiraram um pouco a Mazzucato, pelo que eu entendo, mas também o que vocês propõem é vamos dizer assim, um arcabouço mais formal,
pensar, para fazer propostas. Como é que você, como brasileiro, enxerga isso? Porque você está numa posição muito boa, né, para você estar mais do que no camarote, né, para assistir toda essa história, porque você conhece o BNDES, você conhece os projetos, você conhece as pessoas, você conhece o pensamento da UFRJ de política industrial, você conhece o Rainer, você conhece a Mazzucato, enfim. Como é que é essa leitura que você faz desse movimento aí de causação dupla de Mazzucato Brasil, Brasil Mazzucato, vai? Ela na primeira fase, que foi o momento que eu estava trabalhando com ela, a gente estava olhando muito em agências de inovação, em bancos de desenvolvimento, né, nas instituições de governo orientadas por missão, e estávamos vendo a ascensão do Banco de Desenvolvimento orientado por missão. E isso nós víamos o BNDES como um grande exemplo disso. Também o KfW alemão, né, o Banco de Desenvolvimento Alemão. Você destacaria, além do BNDES, o KfW? Então, BNDES, KfW é outro, o próprio Banco Europeu de Investimento, eram os principais, né? Esses daí eram os três principais. E o Banco Chinês também, que são vários bancos de desenvolvimento chinês, formando todo um conglomerado de bancos chinês, são os grandes bancos de desenvolvimento. Mas isso, assim, os três grandes que nós víamos orientados por missão. A gente tem um artigo, e aí não me pergunto de tudo que eu não me lembro ainda, mas acho que não me lembro, sim, realmente não me lembro, mas é um artigo comparando o BNDES com o KfW e essa atuação orientada por missão, e depois virou um relatório também, que eu fui coautor, olhando outros bancos de desenvolvimento. Mas são os principais era a KfW, que é nessa área da transição energética e da energia verde e das tecnologias verdes é grande atuante, né? Você sabe que o KfW, né, que na tradução é o Banco de Reconstrução Alemão, ele recebeu a Alemanha, muito inteligente, falou, vou botar o dinheiro do Plano Marshall de reconstrução da Europa, que os Estados Unidos deu, vou botar numa caixa econômica, virou o KfW. E esses fundos vão ser emprestados, mas vão retornar. Então, toda vez que me repagarem, eu vou ter dinheiro para investir em outras coisas, eles fizeram isso. E hoje em dia, esses fundos do Plano Marshall ainda existem e são os mais nobres do KfW, são utilizados com as taxas subsidiadas mais baixas justamente para alcançar essas missões, que são as áreas de maior risco e de menor potencial retorno. O tamanho do KfW, você tem alguma ordem de grandeza? Assim, É bem grande, sinceramente, é bem grande, e o mais curioso, de novo, é que ele, além desses fundos que ele tem, ele se capitaliza no mercado europeu de crédito, né? E a dívida do KfW é garantida pelo governo alemão, mas não entra no cálculo da relação dívida-PIB do país. Ah, olha só, eles vão mudar isso aí, cara. Além de fazer... olha só. Eles vão mudar essa conta aí, cara. Senão Exatamente. Enquanto isso, nós temos o nosso BNDES tendo que repagar para o Tesouro o dinheiro, mas isso são outros detalhes. Não, mas é bem grande, tá? Em termos de quantidade de ativos e de desembolso para a economia alemã, o KfW é bem grande. Mas o dinheiro deles é utilizado para essas áreas orientadas por missão também. Então, voltando à sua pergunta, nesse primeiro momento a gente estava olhando essas instituições, como é que elas tinham uma atuação orientada por missão. A grande agência orientada por missão, do que todo mundo fala, é a DARPA, né? Advanced Research Project Agency dos Estados Unidos, de onde veio a internet, de onde veio essas tecnologias que a gente utiliza para se comunicar. Aqui, hoje em dia, a gente está utilizando diferentes tecnologias que foram primeiramente utilizadas, encomendadas pela DARPA, a própria vacina, a tecnologia de RNA mensageiro recebeu um aporte da DARPA para a Moderna, né, em 2013, se não me engano, e na verdade era inicialmente para tratar de arboviroses. Arboviroses é dengue, chikungunya, zika e tudo mais, eles queriam usar a RNA para tratar dessas arboviroses, mas acabou que foi utilizada para tratar do coronavírus. E isso inspirou certamente a Mazzucato nessa área de trabalho das agências orientadas por missão. Mas nesse segundo momento, que aí é quando nossos caminhos se separam, ela começou a elaborar esse arcabouço para as novas gerações de políticas orientadas por missão. E ela vem trabalhando nisso bastante atuante nessa área, né? E eu venho trabalhando em separado nessa área, nessa ideia das missões transformadoras, justamente por essa constatação de que nós não podemos transpor simplesmente, copiar as missões do passado para novas missões. Preciso utilizar o conceito que o Reinert fala, que é da emulação.
É você entender o espírito do que foi feito e adaptá-lo para o momento atual, para as missões atuais. Então, qual é a grande diferença e a dificuldade para as novas missões, né, se a gente pensar em termos de mudança climática? É definir qual é a missão. Se a missão, antes, né, você vai pensar, a missão era pousar na Lua. Tínhamos várias missões, chegar ao espaço, colocar um ser vivo na Lua, orbitar a Terra, orbitar a Lua e tudo mais. Hoje em dia a gente não tem muito, não é tão claro qual é a meta em termos quantificáveis, de uma maneira clara e específica, né? Os problemas são problemas que, em inglês, eu não sei qual é a melhor tradução, Paulo me ajuda, wicked problems, são problemas cabulosos, né? Que você tem várias questões. É uma palavra que realmente não existe equivalente em português. Cabuloso. Aliás, eu vou usar o cabuloso, viu? Cabuloso é bom, é um problema cabuloso. Você acabou de me dar uma bela tradução, porque eu sempre pensei nessa palavra wicked, né? E falei, puta, realmente vou ficar com o cabuloso. Vai lá. Então, por exemplo, a Masu 14 fala que as missões elas têm que ser limitadas no tempo e mensuráveis. Mas para certos problemas é difícil você, primeiro, definir um objetivo mensurável e, segundo, e que seja possível atribuir uma linha de causalidade desde aquele projeto que você está apoiando até a missão, porque ela vai ser, o resultado, o impacto vai ser muito à frente no tempo. Então, o segundo ponto, você não consegue também definir quando é que eu quero que daqui a 10 anos eu alcance essa missão, mas é muito difícil. Então, você precisa de outros tipos de processo de acompanhamento e monitoramento. E esse é um ponto até que eu queria tocar, é que o Danny Roderick fala da importância da avaliação, da prestação de contas e transparência para o sucesso de uma política industrial. E a missão ajuda muito com isso. Ao definir essas metas, mesmo que elas não sejam... A gente tem trabalhado não com metas de impacto, a gente tem usado com metas intermediárias, metas de outcome, que é outra palavra que eu também não sei definir. A gente tem output, outcome e impact, né? Eu estou falando, é o segundo, que é de resultado, não é de saída, mas de resultado. E nós trabalhamos com essa ideia de resultados transformadores para acompanhar ao longo do tempo. E a missão ela ajuda muito nessa parte, tanto de acompanhamento e monitoramento, como de prestação de contas. Se você sabe, né, eu do ponto de vista como cidadão, se eu sei que o que eu pago taxpayer money, né, está indo, como meu dinheiro como contribuinte, está indo para um projeto que vai contribuir para aquela missão, que vai melhorar a minha vida. Tem uma ideia de etapas cumpridas, eventualmente, né? Exato, e também de tranches, né, de liberação em tranches, tudo isso é facilitado pela missão e permite justamente que diferentes agentes atuem conjuntamente, né, e cria-se uma coalizão não dos winners, né, para usar até o trocadilho do picking winners, não dos vencedores, mas do willing, dos que desejam contribuir, que é diferente. Então, nesse processo assim, que eu acredito que há uma contribuição tanto minha, né, do ponto de vista até dessas capacidades, ela agora vem trabalhando muito com o Rainer Cattell. O Rainer Cattell é um fera dessa área da capacidade do setor público. O Cattell e o Eric Reinert, assim, são caras que eu li tudo deles, eu acho que são inspiradores, assim, pouco conhecidos, né, infelizmente, no Brasil, o Cattell é menos conhecido ainda, né, mas é um cara fantástico, né. Com certeza. Ele, se não me engano, vai estar falando num evento semana que vem. Vou mandar para você. Legal. Manda pra gente. Eu trabalho também, outra parte da minha trajetória que eu não comentei, eu sou assessor especialista da FAPERJ, da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, trabalhando com o Maurício Guedes, que fundou o Parque de Tecnologia da UFRJ, na diretoria de tecnologia. E nós promovemos esse evento chamado Diálogos de Inovação, e o Cattell vai falar, portanto, da inovação no setor público semana que vem. Fantástico. Eu queria te pedir uma palavra, a gente já terminou, infelizmente, aqui, mas uma palavrinha sobre a América Latina, que você publicou recentemente um trabalho, e depois a gente já parte para umas considerações finais, assim, do que você acha que a gente deveria levar para casa. Então, tem justamente alia um pouco com o que eu vinha falando, né? Essa parte da capacitação. Esse achado que a gente teve sobre as 6 capacitações, que é o que eu tenho explorado muito, foi com o que a gente trabalhou nesse projeto do BID, do Banco Interamericano de Desenvolvimento, para estudar os 6 casos de políticas públicas
que poderiam ser enquadrados no orientado por missão, porque é muito difícil você pegar, antigamente você não falava, né, vamos fazer uma política orientada por missão, mas 3 países, né, México, Colômbia e Chile, com 3 pesquisadores locais, selecionaram 6 casos, 2 por país, e na época eu ainda não tinha entrado no projeto, com a ajuda da Mariana definiu-se quais que seriam os casos a serem estudados. E o que se utilizou, a partir do momento que eu entrei também para contribuir, foi esse arcabouço das 6 capacidades, para estudar, portanto, se esses casos, como que eles se conformavam ou não com a existência dessas capacidades, como que se buscou essas capacidades, porque o projeto, a grande pergunta é qual é a capacidade institucional desses países para executar políticas orientadas por missão. Quais são os 6 casos, para a gente ter uma ideia concreta, assim? Do Chile, eles têm o caso... Vou falar um de cada país. O do México é Monterrey La Más Inovadora, que era é mais local, né, do nível da cidade, mas o do México também um bem interessante, que era o da obesidade, diabetes mellitus. Então, você estudou esses. Na Colômbia, Medellín Mais Educada. Então, era antes da Medellín Mais Inovadora, eles fizeram Medellín La Mais Educada, então uma missão de educação. E no Chile, teve uma de energia solar, também, de energia renovável, né? Boa. Então, são os que me vêm à cabeça agora. Fantástico. Vamos terminar, então? Enfim, eu queria te pedir umas palavras finais, assim, de novo, pedindo desculpa, agoniado, porque a gente, enfim, daria pra gente ficar conversando horas, assim, mas deixa umas palavras finais aqui para quem nos ouve, né? Eu preciso te confessar que eu tô com vergonha de estar conversando com você só no episódio, já fizemos mais de 30 episódios, você deveria ter sido talvez a segunda pessoa, a terceira pessoa pra gente ter conversado, até porque o podcast chama Missão Desenvolvimento, né? Não tem problema, eu acho que fico... Antes tarde do que nunca estamos aqui, né? Não, acho que é ótimo. As pessoas podem agora entender de outra forma também um pouco os episódios passados. Deixa estar, eu acompanho muito. Posso contribuir sempre que você me convidar, vou estar aí. A gente pode ver todos esses temas que a gente conversou, daria um episódio específico, né? Eu queria voltar justamente a esse ponto da coalizão política, né? Eu acho que nós temos muita gente boa no Brasil, muito economista bom, que tem muito conhecimento sobre como elaborar esses planos de política industrial, de ajudar a identificar as missões, identificar as oportunidades que o Brasil poderia desenvolver missões, se inserir, né, na economia mundial. Mas, por outro lado, nos falta essa coalizão para o desenvolvimento. E eu acho que parte desse processo nosso, e é o que vocês vêm fazendo, é criar essa mentalidade do desenvolvimento. As pessoas entenderem que você investir na inovação, na ciência e tecnologia, na indústria, ela vai contribuir também para a diminuição da desigualdade, para a melhoria da qualidade de vida, para baixar o preço dos produtos, né, para endereçar a inflação. O foco deixa de ser o monetário, da política monetária, e passa a ser a política industrial e da inovação. E eu acho que a missão ela vem para dar essa ideia comum, né? Se todos nós tivermos essa missão comum, podemos agir juntos rumo a algum objetivo. Vai ser doloroso, vai ter um momento que a gente vai ter fracasso, vai ter momentos que a gente vai ter que aguentar, mas a gente está aguentando, a gente está fazendo agora todas as políticas aí monetaristas, de austeridade, e só não tem dor, não tem sucesso, né? Então eu acho que a minha mensagem a grande pergunta, eu acho que a gente pode levantar e refletir é qual é a nossa missão. Qual a missão que a gente quer perseguir? O que é legítimo para nós e que todos nós concordamos, né? Podem ser missões mais contidas, mas podem ser missões audaciosas, aquilo que vai nos dar uma luz e vai nos permitir agir juntos numa coalizão de desenvolvimento para o país. Então, acho que esse é o meu recado final aí. Fantástico. Caetano Pena, um dos grandes conhecedores do tema das missões, né, de tanto conhecedor prático quanto teórico, tendo estudado muito, né, tendo trabalhado, né, com assessoria, enfim, se envolveu em muitos projetos, né, e continua muito ativo nisso. Então, para a gente é realmente uma honra, uma alegria te receber aqui. A conversa foi incrível, eu acho que todo mundo que está nos ouvindo aqui vai adorar, e já fica a intimação aqui para você voltar mais vezes. Então, te agradeço, obrigado. Um prazer todo meu, Paulo. Obrigado pelo convite, fico muito contente.